Senhoras e senhores, estamos aqui, neste momento, para apresentar a audiência pública do segundo quadrimestre da Prefeitura Municipal de Utinga. Gostaria de me apresentar, meu nome é Ademilton, e essa audiência ela está sendo feita de forma remota por conta da pandemia do coronavírus. E, respeitando as recomendações da Organização Mundial de Saúde, temos a necessidade de fazer nesta plataforma. Sendo assim, vamos apresentar. Então, a obrigatoriedade da audiência pública ela está estabelecida na Lei 101 de 2000, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no parágrafo 4º do artigo 9º, que estabelece que até o final dos meses de janeiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública, na comissão referida no artigo 1º, no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Falando agora em relação às receitas, esse quadro ele mostra as receitas previstas e as realizadas até o quadrimestre. Então, aqui a gente vê as receitas correntes, as deduções das receitas correntes e as receitas de capital. As receitas correntes elas são compostas, por exemplo, por receitas tributárias, receitas de contribuições, receitas patrimoniais, receita industrial, receita de serviços, transferências correntes e outras receitas correntes. Dedução da receita é a dedução para o Fundeb. Receitas de capital são aquelas destinadas a investimento, que são alienações de bens e transferências de capital. Bom, foi provisionado através de orçamento para o exercício de 2020 o total de 44.860.000 de receita corrente prevista para ser arrecadada no exercício de 2020. Até o segundo quadrimestre de 2019, foi efetivamente arrecadado R$ 27.911.127,49 de receita corrente e R$ 708.615 de receita de capital. E essa mesma receita de capital foi provisionado para o exercício R$ 6.140.000. Bem, então, voltando a falar em relação à receita corrente líquida, existe ainda um saldo a se realizar baseado no que foi provisionado, de R$ 16.948.872,51. Ou seja, até o momento, foi arrecadado 62,22% do que foi previsto de receita corrente. Para a receita de capital, como foi provisionado 6.140.000, arrecadado 708.615, então existe um saldo até o final do exercício provisionado para a arrecadação de R$ 2.842.917,83. Isso quer dizer que foi arrecadado até o presente quadrimestre 11,54% do que foi provisionado. De forma totalitária, foi provisionado 45.605.000, que é a soma das receitas correntes, mais a de capital, e com a dedução. E foram realizadas até o quadrimestre R$ 25.813.209,66. Então, tem um saldo a realizar de R$ 19.791.790,34. O total arrecadado até o quadrimestre corresponde a 56,60% do que foi provisionado para o exercício. Essa é a composição da receita corrente e nela a gente percebe que a mais expressiva são as transferências correntes. Transferências correntes são aquelas
transferências feitas pela União e pelo Estado de forma obrigatória. Agora falaremos em relação às despesas, que também elas são correntes e de capital. Bom, ao contrário da receita, que ela é feita uma estimativa, ela é provisionada, a despesa ela é fixada. Para as despesas correntes, foi provisionado para o exercício o total de R$ 44.345.267,05. Foram efetivamente pagas ou gastos com despesas correntes o total de R$ 23.372.823,32, ou seja, 52,71% do que foi fixado foi gasto até o segundo quadrimestre de 2020. Quanto à despesa de capital, foi provisionado, ou melhor, foi fixado, R$ 8.174.230,08 e efetivamente utilizado R$ 1.516.410,95, 18,55% do que foi fixado para o exercício. De forma totalitária, como a reserva de contingência não tem movimentação, foi fixado R$ 52.569.497,13 e foi efetivamente gasto R$ 24.889.234,27, ou seja, totalizando 47,35% do que foi fixado de gastos até o exercício, até o final do exercício. As despesas correntes, elas estão subdivididas ali em despesa com pessoal e encargos, que é a que tem o maior vulto, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes. Comparando-se a receita efetivamente arrecadada com a despesa efetivamente gasta, a gente tem o resultado orçamentário, que ele está ali subdividido entre despesas correntes e despesas de capital. Então, despesas e receitas, né? Corrente e de capital. As receitas correntes realizadas até o segundo quadrimestre totalizou R$ 27.911.127,49. A receita de capital, R$ 708.615. As despesas correntes totalizaram R$ 23.372.823,32. As despesas de capital, R$ 1.516.410,95. Bom, a totalização desse comparativo mostra que as receitas efetivamente arrecadadas totalizaram R$ 28.619.742,49, 56,60% do que foi provisionado para o exercício. E as despesas, R$ 24.889.234,27, 47,35% do que foi fixado para o exercício. O resultado orçamentário, neste caso, é de R$ 3.730.508,22. Vamos falar agora da receita corrente líquida, a famosa RCL, que é o somatório das receitas tributárias, receitas de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras também correntes, deduzidas as parcelas entregues aos municípios por determinação constitucional. É apurada somando-se as receitas arrecadadas no mês de referência e nos 11 anteriores.
ou seja, a receita do mês de agosto e a de 11 meses que antecederam a agosto. Essa determinação ela está estabelecida no artigo 2º da LRF. Aqui a gente vê como se comportou a receita corrente líquida até o segundo quadrimestre de 2020 e fazemos também um comparativo com a receita corrente líquida do exercício anterior do mesmo quadrimestre. Então vamos ver. A receita corrente líquida até o segundo quadrimestre do exercício de 2020 totalizou R$ 42.792.533,91. Já para o quadrimestre do exercício anterior, que é agosto de 2019, foi de R$ 40.485.234,56. Então, comparando-se uma com a outra, percebe-se que a receita corrente líquida do exercício de 2020 até o segundo quadrimestre, ela foi superior em R$ 2.307.299,35 em relação ao mesmo período, ou seja, o mesmo quadrimestre do exercício de 2019. Agora vamos falar a respeito da despesa com pessoal. Bom, a despesa com pessoal está estabelecida no artigo 19 da Lei Complementar 101 de 2000, a já conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal, que ela diz que para fins do disposto no artigo 169 da Constituição, o município não poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida a seguir discriminados em cada período de apuração, ou seja, em cada quadrimestre. Os municípios não poderão ultrapassar ou o limite legal, que é de 54%, ou o limite prudencial, que é de 51,3%. O município de Utinga, no segundo quadrimestre de 2020, como teve uma receita corrente líquida que totalizou R$ 42.792.533,91, e teve um gasto com o pessoal na ordem de R$ 20.759.224,08, que chegou a um percentual de 48,51%. Então, o município ele ficou, inclusive, até distante do limite prudencial. Isso, poucos municípios estão conseguindo fazer. Então, é um grande ganho da administração municipal. A gente sabe das necessidades que a população tem em cada região. Entretanto, o poder público ele tem que obedecer a esse regramento. Bom, as despesas com educação está estabelecida no artigo 212 da Constituição Federal, que lá diz que os municípios não podem aplicar menos que 25% da receita resultante de impostos e a provenientes de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. A apuração do índice de educação do município de Utinga até o segundo quadrimestre mostra que o valor mínimo, que seria os 25%, para ser cumprido, é de R$ 8.194.383,86. O município aplicou R$ 8.419.916,94, ou seja, 25,69%. Então, houve um superávit de 0,69%. E equivale, sabe a quanto? R$ 225.533,08. E
ficou um saldo em conta bancária, um saldo financeiro, na ordem de R$ 38.900,55. Então, a gestão cumpriu com mais um índice obrigatório. Falaremos agora em relação ao Fundeb, que está estabelecido no artigo 22 da Lei nº 11.494, de 2017, que os municípios devem aplicar, no mínimo, 60% dos recursos anuais totais dos fundos destinados ao pagamento à remuneração de profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Esse quadro aqui demonstra como foi a aplicação desse índice até o segundo quadrimestre de 2020. Bem, o total da receita para o cálculo do Fundeb, ou seja, a receita destinada ao Fundeb até o quadrimestre foi de R$ 7.034.118,99. O valor mínimo, que é os 60%, corresponde a R$ 4.220.471,39. O valor aplicado até o quadrimestre foi de R$ 5.604.571,58. Ou seja, alcançou um percentual de 79,68%. Então, bem além do mínimo estabelecido. Isso gerou um superávit na ordem de R$ 1.384.100,19. Ou seja, a administração aplicou esse valor além do mínimo que é obrigatório. E também gerou um saldo em conta de R$ 17.572,93. Esse saldo é o saldo financeiro que não foi aplicado até o quadrimestre, mas percebe-se claramente que a administração já superou o limite mínimo em muito até o quadrimestre que ora estamos aqui relatando. Falaremos agora em relação à despesa com saúde. Essa obrigação está lá na Emenda Constitucional número 29 de 2000, e lá no artigo 77, inciso 3º, diz que, no caso dos municípios, 15% do produto de arrecadação dos impostos deverão ser aplicado efetivamente na saúde. Adiante, mostramos como foi que o município aplicou e qual percentual ele atingiu. Bem, o mínimo obrigatório para aplicação, ou seja, para aplicar 15% da arrecadação de impostos, equivale a R$ 2.379.968,25. O total da despesa aplicada foi de R$ 2.911.309,45. Ou seja, 18,35%. Isso gerou um superávit de R$ 531.341,20. Ou seja, mais um índice cumprido também. A gente também percebeu que existe um saldo financeiro de R$ 16.424,55. Agora vamos falar em relação ao resultado primário, que este indica os níveis de gastos orçamentários do município, se eles são compatíveis com sua arrecadação, ou seja, se as receitas primárias são capazes de suportar as despesas primárias. Bom, o resultado primário aqui nos mostra que o somatório das receitas primárias correntes e receitas primárias de capital totaliza R$ 28.604.273,
centavos. Comparando-se com as despesas primárias correntes, que totalizou R$ 24.346.597,40, e as despesas primárias de capital, R$ 1.495.664,55. O total das despesas primárias equivaleu a R$ 25.842.621,25, ocasionando, desta forma, um resultado primário de R$ 2.761.651,46. Ou seja, as receitas primárias, elas comportaram as despesas primárias. Ou seja, as receitas primárias foram maiores do que as despesas primárias. Resultado nominal. Bom, o resultado nominal, ele representa a variação entre dois períodos da dívida fiscal líquida. Esse quadro aqui, ele demonstra como foi esse resultado nominal, que a gente faz um comparativo até 31 de agosto de 2019 e 31 de agosto de 2020. Como foi esse resultado em cada um desses períodos? Então, a gente vê ali que a dívida consolidada líquida de 2019 foi de R$ 4.742.823,10, tendo R$ 1.951.866,28 de deduções, dando um resultado nominal, comparando-se com agosto de 2020, que na sua dívida consolidada foi de R$ 4.588.996,37 e R$ 4.992.739,07 de deduções, o que resultou num resultado nominal de R$ 3.194.699,52. Então, mais um índice também aí alcançado. Bem, finalizamos aqui a nossa apresentação, informando que essas informações, que esses dados estão dispostos na Controladoria Interna da Prefeitura, como também no endereço eletrônico portaldatransparência.com.br/prefeitura/Utinga. Para melhores esclarecimentos ou dúvidas, estaremos à disposição. Basta encaminhar a sua solicitação aos canais da Prefeitura, que estaremos dando os devidos esclarecimentos. Muito obrigado a todos e por hoje é só.